Olá pessoal, meu nome é Eduardo, bom te ver por aqui. E antes que eu me esqueça, se você gostar do vídeo, peço que se inscreva no canal, ajude a fortalecer. Aqui é um espaço onde eu falo sobre literatura, cinema, sobre educação. E hoje eu vou falar sobre este filme que é um marco, digamos assim, no neorrealismo italiano. Um filme muito importante, Ladrões de Bicicleta, do Vittorio De Sica. Bom, antes de tudo é importante dizer que o neorrealismo italiano, como movimento cinematográfico, é devedor daquilo que tinha sido discutido no campo da literatura, no realismo literário, obras, por exemplo, como de Eça de Queiroz, Balzac, George Eliot, foram obras importantes nessa área. E aí o neorrealismo italiano adota parte das balizas estéticas desse campo para fazer as suas reflexões na área do cinema. Mas claro, o neorrealismo italiano não foi importante apenas pelas discussões estéticas, artísticas que trouxe. Ele também teve uma importância do ponto de vista econômico e também do ponto de vista ético. Do ponto de vista ético é importante registrar que a Itália foi um país aliado da Alemanha, aliada do Japão na Segunda Guerra Mundial. A imagem do italiano ela estava bastante arranhada, digamos assim, por causa do fascista Benito Mussolini, que era um dos principais aliados do nazista Hitler. Então o cinema do neorrealismo ele acaba trazendo uma imagem das classes, digamos assim, que não estão no alto escalão das decisões. Claro, isso não exime o povo de uma série de questões, mas ele ajudou bastante a retrabalhar, a ressignificar esse povo italiano. E do ponto de vista econômico nem se fala, porque a Itália, como uma das perdedoras, está arrasada, precisa ser reconstruída do ponto de vista de infraestrutura, indústrias. E aí a indústria de cinema, por exemplo, é uma das primeiras que vai se aproveitar, digamos, de alguns financiamentos, investimentos que o próprio Estado estava fazendo em algumas áreas. Vai ser responsável, inclusive, por criar uma indústria muito forte na área do cinema, digamos assim, que foi a única indústria que chegou a rivalizar realmente com a indústria de cinema de Hollywood, porque se nós formos pensar isso, claro, não se deve também só ao neorrealismo, porque depois do neorrealismo veio o Fellini, que está se desgrudando um pouco já dessa estética. Eu tenho um vídeo aqui que eu fiz no canal sobre o filme A Estrada, eu vou deixar aqui na descrição, também deixar aqui em cima para caso vocês tenham interesse em ver. Então teve o Fellini, depois nós temos ali os faroeste spaghetti, o período ali do Leone, tem muitos filmes interessantes, inclusive o Clint Eastwood trabalha com Leone, é gravado na Espanha, é gravado na Itália, tem digamos assim, um momento muito bom nessa área. E aí tem o terror e o suspense, inclusive esse terror e esse suspense psicológico que nós tanto apreciamos hoje, nós devemos muito aos italianos, então a indústria de cinema na Itália não é brincadeira não. Quanto à recepção do filme Ladrões de Bicicleta, ele teve uma acolhida assim, muito boa, um dos primeiros críticos a falar bem do filme foi o André Bazin, antes até mesmo dele ter, junto com outras pessoas, criado a revista de cinema, Carrete Cinema. Ele já faz críticas no final da década de 40 em outras revistas, e ele coloca assim de maneira incisiva que esse era o filme mais revolucionário do neorrealismo italiano, e inclusive que o seu diretor, o Vittorio De Sica, era o mais importante naquele momento, inclusive mais importante que o próprio Roberto Rossellini. Bom, falando ainda de recepção, não eram só os franceses que levaram a um patamar muito grande, muito alto esse filme. O grande crítico alemão, o Krakauer, que tinha saído da Alemanha por causa da guerra, por causa da perseguição aos judeus, que vai para os Estados Unidos, continua fazendo suas críticas. Ele olha para esse filme do Vittorio De Sica como um exemplo bem sucedido de enredo encontrado. Ele chamava de enredo encontrado porque ele era da teoria realista, ele dizia que o cineasta não deveria adaptar, por exemplo, pegar um livro e adaptar para o cinema. Ele era de uma teoria realista mais pura, E inclusive foi crítico da adaptação do livro Vinhas da Ira, feita pelo John Ford. E ele dizia o seguinte, olha, o cineasta ele tem que olhar o seu cotidiano, as situações mais banais, e dali retirar o material necessário para fazer o seu filme. Quando ele olhou para Ladrões de Bicicleta, ele disse, olha, aqui está um exemplo de enredo encontrado.
Agora eu vou entrar diretamente no filme, na análise da trama, e aqui tem spoilers. Bom, o filme se passa na cidade de Roma, no pós-guerra, tendo como protagonista Lamberto Mangiorani, que interpreta Antonio Ricci, um homem desempregado em meio a tantos outros, né, naquele contexto, e que se submete a qualquer tipo de serviço para atenuar a crise econômica, né, pela qual passa sua família. Ricci, tendo em vista uma boa proposta de trabalho, né, que lhe garante um salário fixo, horas extras, benefícios, né, como um abono familiar, não medirá esforço para atender um dos requisitos para assumir a vaga, ter à sua disposição uma bicicleta para cumprir o ofício. Por conta das dificuldades econômicas da família, né, a sua bicicleta está penhorada e será resgatada do penhor mediante outro penhor, né, os lençóis de linho, né, que estavam em suas camas, dando margem, né, a uma reprodução daquela situação econômica. Após assumir o trabalho, né, enquanto realizava, é vítima de um furto e tem essa bicicleta roubada. Daí em diante, né, ele e seu filho, Bruno, ainda que é uma criança, né, eles empreendem uma busca constante e desesperada por vários lugares da cidade, por exemplo, uma igreja, né, onde essa instituição tenta amenizar a crise, oferecendo alguns serviços aos mais necessitados, que, claro, condicionados a permanecerem na missa, podem ganhar um corte de cabelo e um prato de sopa. Também vão a um restaurante, né, e ali é demonstrado a desigualdade entre as classes a partir do que alguns frequentadores estão comendo. Vão também a uma feira de vendas de produtos com procedência duvidosa, vão a bairros periféricos e até mesmo a vidente, né? Algo improvável pelo ceticismo demonstrado por Ricci no início do filme e que denota o quanto sua condição psicológica era desesperadora. Desse modo, o filme de Zica mostra o cotidiano de uma Roma oposta à propaganda fascista do período anterior, não envolta em símbolos de grandeza e glória, mas enredada em dificuldades as mais diversas que oprimem a vida de seus moradores, principalmente os das classes empobrecidas e que, por conta disso, estão mais propensas à criminalidade, que se manifesta nas ruas, com constantes furtos e roubos de bicicletas, que por sua vez são desmanchadas peça por peça e vendidas em feiras, e assim sendo vira uma prática comercial que institucionaliza o crime aos olhos do Estado, que também se mostra impotente para sanar esses problemas, tendo em vista os constantes apelos à segurança pública empreendidos por Ricci que não trazem resultados satisfatórios. Então, a partir de uma situação cotidiana, que poderia acontecer com qualquer um, né, o filme mostra a angústia de um trabalhador que, ao ter sua bicicleta roubada, né, seu instrumento de trabalho, passa por inúmeras emoções, apela para todos os recursos possíveis para recuperá-la, até tentar roubar outra. Por fim, sente-se impotente e derrotado. Para finalizar, é importante dizer que o neorrealismo, e principalmente esse filme Ladrões de Bicicleta, teve um impacto tão grande que até os filmes clássicos de ficção, eles acabaram adotando muito do estilo do neorrealismo desde então, tipo, por exemplo, as inquietações dos personagens, as dúvidas, né? Tentando realmente emular as situações reais de uma maneira muito mais convincente. Além disso, a linha mais clássica passou a apostar mais no improviso, nas locações reais e não ficar preso aos estúdios, também a pegar atores sem experiência, né, para conseguir tirar realmente a coisa mais próxima, né, da fala, né, sem aquela afetação do ator, né, que muitas vezes vem do teatro. Então realmente, como disse o André Bazin, foi uma revolução e desde então se alterou muito a maneira de se fazer filmes. Pessoal, fico por aqui. Como eu disse, você me ajuda muito se inscrevendo no canal, curtindo os vídeos, comentando. Vou deixar aqui embaixo também o meu Instagram, sempre coloco coisas sobre cinema e educação lá. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!